mais é do que uma condição natural da nossa mente de autopreservação, de autoproteção, de sobrevivência. Então, existem aqueles medos racionais, que são os medos que visam nos proteger, proteger a nossa vida, proteger a nossa saúde, que é, por exemplo, não se jogar do 10º andar. Você vai ter medo, porque você sabe que você possivelmente vai morrer se você se jogar do 10º andar. Tá? Então, são medos racionais. E tem outros medos, que são medos também que são criados na gente, igual, por exemplo, tem o medo de cobra, medo de algum animal específico. E tem os medos irracionais, que são aqueles medos que são criados pela nossa mente e que nos paralisam, nos fazem impedir de agir, de realizar algum procedimento. Isso não só na nossa vida profissional, tá? Isso na vida pessoal também. Então, a gente tem que lembrar sempre que o medo, ele é uma característica natural de sobrevivência, de autopreservação do ser humano. E não só do ser humano, mas também dos animais como um todo. É só você pensar, por exemplo, um cachorro. Quando tem fogos muito alto, quando tem um barulho muito alto, eles se assustam. Você também se assusta normalmente e dá aquele pulo, dá aquele grito. Então isso é um mecanismo natural de autodefesa, de autoproteção, tá? E aí a gente tem que pensar e diferenciar o que é medo, o que é falta de conhecimento, tá? O que você tem quando você vai realizar, quando chega uma sutura no seu plantão, quando chega um gato obstruído, quando chega um prolapso de reto, será que é realmente medo que você tem ou é falta de conhecimento, tá? Então, quando a gente tem falta de conhecimento teórico, por que eu estou falando isso? O conhecimento ele vai estar baseado em 3 pilares, basicamente. Então, a gente tem o pilar da teoria, que é o primeiro pilar, onde a gente tem que primeiro, antes de tudo, aprender sobre a teoria de tal procedimento. Seja um procedimento ambulatorial cirúrgico, seja um procedimento cirúrgico propriamente dito, e até mesmo atendimento clínico, né? Então, o primeiro pilar do aprendizado, ele consiste no aprendizado teórico. Então, você tem que saber a teoria antes de querer praticar. Então, a teoria ela tem que estar na sua mente. Então, esse é o primeiro pilar do aprendizado. O segundo consiste na prática. Então, a prática é ela que vai fazer com que você tenha um procedimento, tenha um domínio da técnica de excelência. Você não vai começar fazendo aquele procedimento de forma maravilhosa, de forma bonita, mas conforme você vai praticando, você vai exercendo aquela tarefa, o seu procedimento ele vai melhorando, vai se tornando melhor, mais eficiente, de maior excelência. E conforme essa curva ela vai aumentando, você vai entrar no terceiro pilar, que é o de excelência, tá? E vai ser aquele momento onde você começa a buscar novos desafios para evoluir cada vez mais. Então, será que o que você sente quando chega um procedimento que você tem medo, que você prefere passar para o outro plantonista ou para o cirurgião, é medo mesmo ou é falta de conhecimento teórico? Será que você não tem a base do aprendizado para fazer aquele procedimento? Ou você realmente tem medo, insegurança, não sabe se vai ficar bom, tá? Porque são duas coisas diferentes. Se você começa a estudar a parte teórica, você vai ver que você vai ter insegurança, sim. Primeiro procedimento, você vai ter medo. Vai ter medo de sair errado, de não dar certo, de ficar feia a sutura. É normal, tá? Mas se você tem conhecimento teórico sobre aquele assunto, você vai realizar o procedimento mesmo estando com medo, porque você tem certeza do que você está fazendo. Você tem certeza do procedimento que você vai realizar. Então as coisas começam a se encaixar. E por mais que não fique perfeito, você tem aquele conhecimento e você está começando. Você está dando o primeiro passo para começar a realizar. Então você vai começar o primeiro passo, vai fazer um procedimento, seja prolapso, por exemplo. E aí você vai avaliar, o que eu poderia ter feito melhor? Esqueci de tal passo. Esqueci de fazer tal marcação, não sei, tá? Você vai avaliar o que você fez de certo, o que você fez de errado e como você pode melhorar isso. E somente assim você vai melhorando e aperfeiçoando a sua técnica, tá? Não é passando para outro plantonista, passando para o cirurgião, que você vai se tornar um veterinário de excelência, que você vai melhorar o seu atendimento, tá?
Então, raciocina, pensa se o que você tem é realmente medo ou é falta de conhecimento teórico. Se falta você estudar um pouquinho mais, pegar o livro, olhar a técnica, ver as indicações. E eu não digo isso para os procedimentos cirúrgicos como um todo, porque o clínico não precisa saber cirurgia, não tem que saber cirurgia, cada um ali no seu quadrado. Mas o conhecimento ambulatorial cirúrgico, ele deve ser de qualquer veterinário, principalmente os que atendem clínica em plantão, tá? Porque vai chegar, uma hora ou outra vai chegar para atendimento e o clínico ele tem que saber fazer. O caso do prolapso de reto que eu falei no começo, naquele caso não aconteceu nada, porque foi de manhã e eu fui para o hospital na parte da tarde. Mas teve uma outra vez que internaram o paciente num dia à noite para eu fazer no outro dia. E aí ficou aí, mais de 12 horas esse paciente internado com o reto prolapsado. E aí tem chances do quê? Dele lamber, dele coçar, dele bater com aquele reto na gaiola, por exemplo, machucar, ter áreas de necrose, ficar muito tempo exposto, pode ressecar, necrosar, tá? E aí um procedimento que seria simples de reposicionamento retal, vai precisar de quê? Vai precisar de uma colopexia, de uma amputação retal, tá? Então, vamos pensar nos pacientes, tá? Um atendimento de excelência, você vai ter o quê? A fidelização daquele cliente, porque se ele chegou até você, você foi lá, resolveu o problema dele, o cliente quer isso, tá? Ele quer que você resolva o problema e não que fique passando de um veterinário para outro. É óbvio que você não vai fazer o que não está ao seu alcance. Se for algo que precisa de um especialista, passa para o especialista, tá? Mas esses casos, vets, vocês têm que resolver o problema. E quanto antes resolve, melhor é para o paciente e para você também. Você vai fidelizar aquele cliente, ele vai gostar de você. E aí,